Em sua carta aos Tessalonicenses, Paulo exorta a igreja quanto à vinda de Jesus em dois pontos importantes. 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 e 3. Que não se deixem abalar, nem vos alarmar tão facilmente, quer por profecias, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Isso nos diz que o engano vem de fontes que parecem ser confiáveis, e não de fontes declaradamente malignas ou externas. Antes da manifestação e vinda do Filho de Deus, sabemos que haverá muita tribulação, mais aflições e perseguições aos cristãos, a fim de testar-nos em nossa fé. Paulo diz que antes da nossa reunião com Jesus haverá um engano e a apostasia, e em seguida a revelação do iníquo, filho da perdição, o filho do pecado, que é o anticristo. Antecedendo essa revelação do iníquo, haverá a operação do espírito do anticristo, que é um espírito e não a pessoa, o homem. E espírito se combate com armas espirituais que são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Esse espírito opera no engano. Este engano não vem de fora, do mundo, e sim de dentro. São pessoas que aparentemente têm conhecimento. João diz que eles eram dos nossos e saíram do nosso meio. Têm eloquência, oratória, mas não defendem o verdadeiro evangelho. É um evangelho de persuasão, de falsas profecias e revelações falsas. Se atentem para os últimos anos. Quantas profecias e palavras vindas de pessoas supostamente cristãos que não se cumpriram. Pare de ouvir palavras que vêm mais para te animar, para motivar e não apontam para o pecado e para a cruz de Jesus. A apostasia, que é o esfriar da fé. O engano traz apostasia como? Pessoas são levadas a acreditar em palavras, profecias e ministrações supostamente vindas de Deus que não se cumprem, não transformam ninguém, então elas se frustram com Deus e veem a sua fé esfriar-se. Apostasia vem com palavras e teorias que, mesmo que use a Bíblia para se justificar, levam pessoas a crerem em outro evangelho. Um evangelho mais fácil, um evangelho mais motivador e com menos exigências de vida com Deus e de santidade. Antes de conhecermos as características do anticristo, precisamos nos voltar ao Senhor urgente. Nos últimos anos eu vi cristãos se curvando diante de pessoas como se elas fossem Deus, acreditando mais em políticos do que em Deus, e pedindo mais socorro para organizações humanas que estão corrompidas pelo engano do anticristo do que no Senhor. Cristãos orando para que a sua vontade fosse feita e não a vontade de Deus. O espírito do anticristo já opera fortemente aqui e agora. E ele opera desde o Éden. Porém, nos últimos dias, o poder dele será potencializado através dos homens. Porém, ele ainda não se revelou, porque existe uma barreira. E essa barreira não é um político, não é uma nação, não é nada disso. A última barreira para que o espírito anticristo não se revele plenamente é a Igreja de Cristo. Há um grupo de remanescentes fiéis que não se corromperam, pastores que não se venderam, adoradores que não se prostraram, intercessores que permanecem na brecha da intercessão, famílias que ainda mantêm uma vida de devocional, de culto doméstico e conduzem seus filhos, não à televisão, não aos smartphones, mas conduzem seus filhos a Cristo e a palavra e não ao sistema. Ah, queridos, o último avivamento virá sim. E já está em curso, será o avivamento do secreto, do quarto de guerra, do quarto de oração, o avivamento do devocional pessoal e do devocional em família, o avivamento que começa no lar, do culto doméstico, o avivamento da palavra da cruz, que pode se manifestar publicamente sim, porém, se ele não se manifestar no secreto, será um avivamento falso, uma igreja pública, mas não de vida devocional. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz que o anticristo, esse espírito que não se revelou ainda, porque existe alguém que o amarra até que do meio seja tirado. E este alguém somos nós, igreja. É nosso papel manifestar o reino de Deus na terra e também resistir à operação do erro e da apostasia. Como? Desperte o lugar secreto. Faça do seu quarto um quarto de guerra e da sua casa uma embaixada do reino de Deus. Não deixe que as trevas entrem no seu lar.
Restaure o culto doméstico. E como orar? Como orar, Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6. Ali está toda a base de qualquer oração. E você, quando orar, não seja como os fariseus, que querem ser vistos pelos homens e trazer atenção para si. Eles já têm a sua recompensa. Você, quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora ao seu pai em secreto, e seu pai que está em secreto te recompensará. Entre parênteses aqui, te recompensará. Não diz te responderá segundo a sua vontade, mas se responderá segundo a vontade dele. E Jesus nos dá o modelo de oração. Em seguida ele diz, quando você orar, ore assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, assim na terra como é no céu. Imagine se nós orarmos para que o reino de Deus venha na terra como é no céu. Na segunda parte ele diz, livra-nos do maligno, livra-nos do anticristo, livra-nos de suas influências, livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma oração que aponta para Deus, uma oração que se submete à vontade de Deus e não à nossa, uma oração que exalta Jesus como nosso Rei da glória. Essa oração traz sobre si a recompensa. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar como igreja, como lares, como famílias, como indivíduos e fazer de nosso quarto o quarto de guerra. Fazer de nossa casa uma embaixada do reino de Deus. Nós precisamos urgente disso. Precisamos voltar urgente a isso. E então sim, seremos igreja. Que Deus te abençoe e eu te convido hoje a voltar-se ao Senhor e fazer parte do maior avivamento que essa terra já viu. O maior avivamento que será visto por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo. Um avivamento que não é um avivamento de ícones, de famosos. Um avivamento de pessoas simples que adoram ao único Deus e têm em Jesus o Salvador e o Senhor. Que Deus te abençoe.